Fala aí, pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade de 10 Minutos. Novamente, um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui, obviamente, de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visa buscar na face do Cristo a fé que salva e também trabalhar aqui com aqueles que nos acompanham a escatologia dos seus pré-anunciamentos, que entendo que assessora, administra a Igreja de Cristo na Terra a entender e compreender não só ter a interpretação do acontecimento final da vinda do Cristo, do arrebatamento da igreja, como também aquilo que está acontecendo com o mundo e envolve a igreja, e envolve o cristianismo e abrange todas essas complexidades, né, da fé, da religião e essas deformidades, infelizmente, que se voltam para a religião e para o cristianismo. A gente vem trabalhando alguns pontos importantes e espero, de certa forma, poder ter colaborado e ajudado você em alguma questão da sua edificação. Bom, meu tema hoje aqui, senhores, é aquilo que eu venho dizendo sempre: você puxa, vem mais. Nosso tema hoje aqui é Igreja 2030 e a gente vem acompanhando essa atuação da ONU com as igrejas, e vocês vão ver que já existem muitos vídeos. Pelo que eu entendi, isso não vai parar, eles vão continuar expondo essa atuação e a gente vai tentando descobrir alguns detalhes aqui e mostrando para vocês como que isso está acontecendo. Bom, então meu tema hoje aqui é Igreja 2030, WA e a ONU, e um evento de celebração que eles chamaram da 10ª Assembleia Geral das Alianças Evangélicas, que ali dentro desse evento aconteceu ali algumas ratificações ou consolidações de compromisso com a agenda das igrejas com a ONU, tá bom? Os meus propósitos aqui com você é destacar esse braço corporativo de igrejas evangélicas que a ONU financia e governa para atender os seus objetivos de agenda globalista. Lembrando que tem dois alinhamentos, tanto alinhamento institucional, né, como também teológico do discurso, que a gente vem trabalhando com vocês aqui nesses propósitos. E os meus objetivos específicos é que neste evento de celebração, o Senado Federal, como também a senadora Damares Alves, que é uma espécie de mediadora entre as igrejas, e a política, como também com a ONU, recebeu a WA, como também a AEL, a Aliança Evangélica Latina, que é um braço também da ONU, na tarefa da agenda globalista. E junto com delegações e representantes, fizeram um ato de reconhecimento lá pelo trabalho territorial, nacional e também latino-americano, tanto da WA como também da AEL, Aliança Evangélica Latina. Então existe ali algumas coisas que aconteceram dentro desse evento, de ratificações, de compromisso com cooperação e desenvolvimento com a ONU, que a Damares Alves e os senadores evangélicos deixaram em evidência o plano que a gente vem denunciando para vocês aqui. Mas antes de entrar nesse mérito da questão do evento, eu tenho que fazer aquela introdução, e todos sabem que isso é importante para aquilo que nós vamos falar, para não dar aqui impressão no vídeo que nós estamos sendo rasos na nossa colocação. Porque quando a gente vai realmente falar da ordem mundial e quando também se dirige para essa questão de saber como que atua, né, hoje esse mecanismo da religião e das igrejas com o compromisso da globalização ou do globalismo, tá? Existe um critério de busca para a identificação desse poder, um poder que ele é autônomo, ele não tem religião, ele não tem pátria, ele não tem uma política, uma ideologia. O que ele tem, na verdade, é isso, interesse de domínio, ok? Isso é muito importante. Então existe um critério de busca, esse critério é histórico, obviamente por isso que existe uma autobiografia e etc. E uma das referências que eu tenho usado para vocês aqui no que eu venho tratando é o DVD Era Digital, que ali é o último DVD que eu gravei, e ele traz uma riqueza de detalhes do que esse poder quer com a tecnocracia. E ali a gente expõe um pouquinho dessa escatologia, como também desses fundos históricos. Bom, existe um critério, a primeira deles é a identificação desse único poder. A gente vem dizendo que esse poder autônomo, tá, se trata de uma dinastia imperialista acasalada, é uma família, tá, e cujo símbolo é uma serpente simbólica, porque ela se descreve por círculos e etapas de ações revolucionárias. Esse poder é um poder cujo ordem e sistema mundial opera por oligarcas, como também sinarquia, ok? E uma das fases que a gente deixou claro para vocês aqui historicamente falando, que se destaca ali uma emancipação institucional para essa elite global,
que envolve Rockefeller, família Rockefeller e tantos outros, é a terceira fase que foi, na verdade, representada pelo protestantismo, pela reforma protestante, que ali existe uma base, né, que a gente falou de protestantes maçônicos, anticlericais, tá? E se destacou demais ali essa atuação revolucionária. Bom, esse detalhe que eu estou dizendo aqui, do critério da panorâmica histórica, tá, se divide dentro daquele quadro que eu venho falando em todos os meus vídeos, cujo sistema e ordem atua por ciclos e etapas de eras de revoluções. A primitiva, tá? A operativa, especulativa e moderna, mais a contemporânea. A contemporânea é a fase final. A fase final já é o globalismo, e ali está a ONU e as instituições dela como obra e resultado de todos esses investimentos revolucionários. Essa dinastia imperialista saiu do Egito, passou pela Babilônia, Grécia, Roma, Europa e depois Estados Unidos e desembarcou em todo o Ocidente, inclusive na América Latina, como eu venho explicando para vocês aqui. Então, esta atuação e esta atuação de poder assume um caráter não só histórico, como transitório e progressista, porque está dentro de uma ação linear de movimentos que definem, pelas revoluções, atingir um caráter perfeito, ou seja, uma obra final, né, uma obra de perfeição desses investimentos. E o entendimento aqui é que a ONU realmente é essa conclusão de revoluções, ok? Bom, isso é escatológico, é bíblico, como também histórico, tá? Eu estou fazendo um resumo rápido com vocês aqui. Um ponto importante do que eu estou falando dentro dessa panorâmica histórica e também de ciclos e etapas é que o sistema político-religioso, quando une a política, a religião, o Estado e a Igreja, isso é um fenômeno deles, tá? O sistema político-religioso é um mecanismo de atuação e controle desse poder, dessa dinastia, para atingir, abre aspas, hegemonia e geopolítica, fecha aspas, ok? É um programador social, é uma engenharia social desse poder. Fato que o protestantismo, inglês, francês e também americano, trabalhou claramente, a gente vem deixando isso claro em evidência para vocês aqui, que até a gente diz que Calvino e Lutero foram agentes desse poder, peregrinaram, né, aqueles valores teológicos que eles queriam, na verdade, que fossem ser introduzidos por instituições de igrejas que eles abriram, financiaram, e aí a igreja, como foi nos Estados Unidos, passou a ser um instrumento importantíssimo para fazer os seus fiéis, os evangélicos, os protestantes, acreditar que sempre Deus vai levantar alguém no poder, alguém no Estado, alguém na política, uma forma deles usarem a igreja para cumprir esse papel, para fazerem a sociedade acreditar que existe uma unção de Deus sobre a coroa, ou existe uma unção de Deus sobre o Estado, e uma forma de renovar, né, a política, ou quando ela se sente desgastada, ou é desgastada por corrupções, a igreja sempre vai lá e renova com aquela esperança que vai levantar um. Esse é o problema, tá? Tanto que vocês veem que pelo movimento Igreja Sem Política mesmo, eu venho trabalhando lá esses questionamentos e sempre eles falam isso, mas Deus vai levantar alguém. Esse alguém, a gente sabe que é deles mesmos, se tratam de filhos, dos filhos, dos pais desse sistema e dessa dinastia, me perdoe. Bom, o sistema político religioso, ele tem um detalhe importante, ele trabalha sobre ambiguidades, e as ideologias, elas existem para a quebra do livre-arbítrio. Política, religião e consumo, eu venho falando sempre aqui. O sistema político religioso e suas ambiguidades se dividem em dois aspectos, no que diz respeito a esse mecanismo, o religioso e o político. O religioso, eles criaram o catolicismo, o cristianismo protestante e o islamismo. Lembra que cristianismo já é um termo patenteado pelo catolicismo para desenvolver, né, essas tendências teológicas, heréticas e diversas. Todos parecem ser rivais, mas atuam por um mesmo objetivo, condicionar a sociedade a uma nova ordem mundial, e a religião tem essa tarefa de dar essa renovação para a política, como já falei aqui, ok? Um detalhe importante dessa ambiguidade entre eles na religião é que, por mais que eles se mostrem diferentes e divergentes na doutrina, todos eles pregam um mesmo ponto teológico. O dispensacionalismo do reino, de fazer acreditar que Deus está em instituições, como também a escatologia do novo mundo, que hoje está rendendo pra caramba, hoje ainda no discurso
evangélico, como também católico, né? Aquela visão ambiental das coisas que a ONU está entrando nesse esquema aí também. Então todos os três condicionam a sociedade para o mesmo fator, ser refém das instituições, como também daquilo que elas falam, ok? Um outro paradoxo é o político, que eu disse a vocês, foram criados aí as ideologias políticas, dividiram o papel e a tarefa de cada uma. Aí entra a moderna liberal, aristocrata, como também a radical democrata, que é a classe média, e a socialista, comunista e marxista. Aí vem os três desempenhados nessa mesma tarefa, tanto a direita como a esquerda, de inventar aquela coisa do duelo, do dualismo, uma marcha contra a injustiça social, a outra marcha contra a imoralidade da esquerda, aquela briga entre as duas, só que detalhe, todas estão no colo da ONU, todas estão servindo a agenda, todas estão refém das obrigações e dos deveres políticos, entendeu? Então há uma marca muito grande dentro desse sistema religioso e político, que é isso aqui. Todos se direcionam para um ponto comum. Esse é o ponto. Independentemente da ideologia, independentemente da doutrina, todas lutam por um mesmo ponto comum, que é realmente trazer ou acelerar, né, a nova ordem mundial. Isso está muito claro para nós, muito mais ainda do que algumas gerações lá atrás. Bom, detalhe importante do que eu venho falando aqui é que agora aparece, na fase contemporânea, né, uma plataforma supranacional desse poder, tá? Que é a era das unificações. Quando a prontificação política foi eleger um poder internacional publicamente, aí veio a tendência das unificações dos poderes. E aqui nada é do acaso. Tudo foi investimento, tudo foi revolução, tudo foi trabalho protocolado, ok? Então a ONU e os filhotes institucionais da ONU representam essa plataforma supranacional de investimento de revoluções. Ali dentro da ONU, aí vem o que nos interessa, existe um departamento da ONU somente dedicado às igrejas e religião, ok? Que vem do Pacto de Lausanne de 74 e um monte de coisa que eu já falei aqui, ok? A ONU, ela lidera hoje as igrejas dentro do contexto religioso, mais especificamente também no catolicismo e no movimento evangélico, que ali ela une as duas coisas, tá? Pela WA, como também a ANAI. A WA e a ANAI são duas instituições que a gente vem denunciando para vocês aqui, que estão administradas pela ONU para servirem de pinças para esse poder dentro dessa mediação de relação interreligiosa, como também intercultural, que se compromete com as metas do milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS, ODM, aquela coisa toda que eu venho denunciando para vocês aqui. A WA, que é a Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, a Associação dos Evangélicos. Então a ONU hoje ela tem uma pirâmide institucional feita de igrejas, uma rede de associados, uma espécie de braço corporativo eclesiástico, um governo eclesiástico somente dela, que ela denominou no início por rede de Miqueias, que é uma espécie de prerrogativa desses objetivos, tá ok? Então essa gestão religiosa que a ONU lidera, ela se prontifica com a agenda globalista, e aí alguns vídeos atrás eu também mencionei isso aqui. O COP27, que essas igrejas se comprometem com uma forma de modo operativo, tá? Tanto teológico como institucional, de colaborar como também desenvolver a agenda globalista da ONU dentro das igrejas, como uma visão educativa, ok? Então existem 4 obrigações e deveres que as igrejas precisam justificar para a ONU, que a WA, inclusive aqui no Brasil, está desenvolvendo esse modo operativo por Davi Lago, lembra? Ok? Bom, quais seriam esses 4 pareceres institucional e teológico? O humanismo político, a tecnologia integral, o ambientalismo holístico e também diálogo interreligioso e intercultural. Lembra que eu disse? Política une religião, tá bom? Aí são algumas introduções que eu entendo que são importantes para quem vai me ouvir aqui pela primeira vez, compreender que existe um critério, existe uma forma, né, de pesquisa que precisa ser respeitada. Que se eu pegar agora informações na fase contemporânea e esquecer o que ficou lá atrás na história, me perco completamente na minha pesquisa, como também não vai ajudar nada no que eu estou falando aqui, porque vai dar ar de que eu estou querendo acusar só. Então, tudo que eu falo eu provo aqui, tá bom? E há vídeos mais antigos meus que foi trabalhado melhor essa panorâmica. Bom, por que é importante tudo que eu falei aqui? Porque agora a WA, você já sabendo que se trata de uma ramificação da ONU,
de igrejas evangélicas que ela lidera, como também o catolicismo está alinhado a isso, com objetivos, né, de implementar a sua agenda anticristã. Agora, recentemente, a WA, como também a AEL, que é a chamada Aliança Evangélica Latina, que é uma outra ramificação da ONU, junto também com a OEA, Organização dos Estados Americanos, que a gente recentemente também denunciou que o Nicolas Ferreira esteve lá discursando. É tudo a mesma coisa, senhores. É uma visão colossal de instituições, de nomes, e a gente tem que ficar se desdobrando aqui para mencionar todos eles. Essas três instituições que eu mencionei aqui agora, que estão interligadas com a ONU, elas se fizeram presente nesse evento da 10ª Assembleia Geral da WA no Brasil, agora em 2023. Nesse evento foi celebrado os 10 anos da oficialização da AEL, Aliança Evangélica Latina, tá? E a WA estava presente lá. Então houve lá cerca de 200 membros das alianças vindas de todos os países latino-americanos, delegados dessas instituições que eu estou mencionando aqui, inclusive também o diretor executivo internacional da WA, o Thomas Schumacher, acho que é assim que pronuncia, que já representa, né, internacionalmente pela WA, cerca de 500 milhões de evangélicos. Tá? E lembrando que a WA aqui no Brasil, considerada como voz evangélica das Nações Unidas, né, é representada pelo Davi Lago, que está tanto na direita como na esquerda evangélica, constantemente a figura desse cara aí. Só que detalhe, todos eles ali, ONU presente, suas ramificações ou corporações, sendo recebido pelo Senado Federal. E ali dentro desse ato celebrativo, né, o Senado Federal brasileiro, como também a Damaris Alves, fizeram algumas ratificações com a WA, com a AEL e também a OEA, ok? Quais foram essas ratificações? A estratégia, nota bem aqui, eles estão assumindo isso publicamente, tá? E o problema nosso aqui, o que é? É que tem a bancada evangélica e a igreja evangélica lá, que sempre apoia a política da igreja. Senhores, isso aqui é sério, vocês precisam entender, não sobra ninguém. Vamos lá. Só que a Damaris Alves deixou em evidência, mais em evidência ainda que a gente vem denunciando. Ou seja, esse povo não tem vergonha na cara e nem medo de mostrar. Olha a ratificação que eles fizeram na celebração. A estratégia de continuar a desenvolver, transformar igrejas de uma forma socioespiritual, senhor, isso aqui é sério, e contribuir para o discipulado educacional da Agenda de 2030 e 2050 da ONU. Olha só. Aí, existe uma lista de participantes, e eu vou falar depois mais detalhes, que assinaram lá a lista de presença e, pelo que eu entendi, não tem medo de dizer, que fazem parte do esquema. A Organização da Visão Mundial, que eu vivo denunciando aqui, a ANAJURI, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que é um braço de apoio do Silas Malafaia, da direita evangélica, todo esse pessoal todo aí, inclusive da esquerda, política evangélica, que até sociedades fez com instituições islâmicas e antissemitas, que eu já até denunciei aqui no Verdade em 10 Minutos. Ou seja, ela trabalha nos dois lados, tá? Que é uma espécie de instituição jurista só para evangélicos. Estava presente lá a CV Christian Vision, tá? Não sei se você identifica, a CBN News, rede de televisão cristã americana, a CEPAL, que fala aqui servindo pastores e líderes, aí eles vão montando um monte de instituições para mascarar esse esquema. O Envisionar, estratégia e capacitação de líderes, tá? Lembra que a marca forte desses caras é os movimentos para-eclesiais, né? Essas instituições que estão fora da igreja. God Brasil, década de evangelização e década de fazer discípulos. A Only Hope Brasil, a Bíblica Brasil, responsável pela Bíblia NVI no Brasil, que não é novidade, e a Fundação Luiz Palau, que promove trabalhos como evangelismo digital e movimentos evangélicos da cidade, rede global de evangelistas, etc, etc, etc. Tá? Então essa é a lista dos presentes que a gente tentou caçar. Talvez você consiga outros nomes aí com essa celebração. Detalhe importante. Eles ratificam, tá, o compromisso de cooperar e desenvolver com a Agenda de 2030 e 2050, educando seus membros, tá? De que a igreja precisa ser uma gestora, uma igreja do povo, do mundo e da pátria. Senhores,
Oh Deus. Aí eles destacam 3 pilares de objetivos gerais e também reagentes, ok? E eu vou mencionar aos senhores aqui. Como que esse povo não tem vergonha na cara? Vamos lá. Como eles usam a Igreja de Cristo. Primeiro pilar, prestação de contas. Todas as igrejas que estão na rede de Miqueias, na ONU ou com a WA e etc., como a gente falou aqui, se prontificam em prestar contas desse desenvolvimento e cooperação com a agenda. Mencionam aqui, as alianças e suas organizações afiliadas agem em concordância legal e com transparência ao Estado, aos seus doadores e etc. Uma das palestras foi realizada pela Anajuri, que é uma visão jurídica disso, senhores, e se uniu à visão mundial para palestrar sobre a importância desses pilares, como também a ferramenta do compliance para as organizações religiosas, ou seja, abordar a possibilidade de igrejas serem ambientes vulneráveis para o surgimento de problemas que podem atingir ou infringir a legislação. Tá? O que obviamente eles estão querendo dizer que as igrejas vão se prontificar em defender a jurisprudência ou a visão jurídica da gente na agenda do que diz respeito aos objetivos que a ONU, obviamente, entende que deve ser alcançado. A igreja não foi chamada para isso. E muito mais para ser liderado por essa visão escrota de liderança, com esses comprometimentos institucionais. Mas, eles estão se prontificando a prestar contas. E a Damaris Alves está lá dizendo, olha, celebramos isso. Segundo pilar, igreja e política. Capacitar os participantes a lidar com a união da igreja e da política. Estado e igreja como instituições que são diferentes, mas que atuam de forma igual, operativa, a igreja encontrando a sua forma de servir ao Estado em qualquer circunstância e esfera. Terceiro pilar, eu me seguro de vez em quando aqui para não falar besteira. A gestão e sustentabilidade das alianças evangélicas. Capacitar as igrejas para trabalhar com o governo e com o Estado. Gestão e sustentabilidade, ou seja, a igreja dando ao Estado discípulos, fornecendo ao Estado isso, a renovação do seu cenário caótico, político, que não tem moral nenhuma. Mas vamos fazer o povo acreditar que Deus ainda vai levantar alguém lá dentro. E aí, detalhe, além dessas ratificações da igreja ser uma instituição para o Estado e ainda ter que prestar com a ONU contas da agenda que eles estão deixando destacada aqui nos objetivos gerais dessa Assembleia, aí o Senado Federal, perante a WA e o diretor internacional Thomas Schumacher e os delegados da Aliança Evangélica Latina, AEL, e da Aliança Evangélica Brasileira, a AWA, em Brasília, nesse evento, tá? A Damaris Alves, ela vai perante os políticos ali, a celebração, e ela solta a seguinte frase, que estava presente para homenagear e parabenizar a Aliança Evangélica Brasileira e a WA, exaltando o seu trabalho de alianças com a unidade cristã. Ela exalta a importância da WA para uma unidade no cristianismo, unidade religiosa e com a agenda. Daí ela solta essa nota. É uma alegria estar recebendo a Aliança Evangélica na maior casa das leis do Brasil. Quando recebemos, nós fazemos oficialmente o reconhecimento a todo o trabalho que a Aliança Evangélica tem feito no nosso território nacional. Damaris também parabeniza o trabalho da Aliança Evangélica durante a pandemia, que se alinhou ao governo Bolsonaro para levar ajuda humanitária em alguns lugares. E segundo ela, o governo não tinha condições de chegar. A Aliança Evangélica Brasileira, numa parceria inédita no Brasil, e todas as agências e instituições ligadas à WA salvaram milhares de vidas no país. Ou seja, né, pela mesma razão, em nome da humanidade, né, o que os Estados Unidos não criou para a ONU e o que esse país também, em nome da humanidade, também não vai dar também para a ONU, você entendeu? E recebe-os aí em nome do povo brasileiro, dizendo obrigado, Aliança Evangélica Brasileira, finaliza a senadora. Entendeu? Essa picareta aí, eu já sei qual é o trabalho dela, como também dos demais políticos evangélicos que estão lá compondo essa celebração, como já uma forma de enturmar a WA com o povo, não só com as instituições, com o povo evangélico. Só que detalhe, senhores, será que esse
povo que congrega essas igrejas não consegue enxergar, não consegue ter discernimento. Entendeu? Eu vou começar pela questão teológica, pelo conteúdo do discurso, esse conteúdo do discurso que é extremamente comprometido com o materialismo, caramba. Com essa visão sociocultural e também socioeducativa. Isso não tem sentido para nós. Evangelho não é isso. Aí vem uma informação adicional que o diretor da WA, o Thomas Schumacher, na íntegra do Conselho Consultivo, lá na Júri, ele soltou a seguinte frase: o Conselho Consultivo, a ANAJURI, do Silas Malafaia, da direita política evangélica, da direita esquerda evangélica também, política, ele solta a segunda frase: o Conselho Consultivo assume o papel de educar a empresa, principalmente na modalidade de empresa familiar, quando é necessária a preparação de sócios e herdeiros para a implantação da governança corporativa de um conselho administrativo estruturado, e avaliam as questões pertinentes ao gerenciamento da organização e prestam orientações às suas lideranças e também sócios. Ou seja, eles deixam claro que a importância desse conselho, a ANAJURI, nas instituições evangélicas é dar amparo e visão administrativa de como colocar em prática a visão jurídica, como também das leis, como também da Constituição, no que diz respeito à agenda da ONU, caramba. Ou seja, praticamente eles dão alicerce e amparo jurídico, e eu vou dizer para vocês em detalhes, para como perseguir pastor como eu aqui que denuncia eles, que a ANAJURI foi e me deu uma carta extrajudicial de intimação quando eu falei do Silas Malafaia, em defesa dele, me dizendo que ia processar, até hoje não processou coisa nenhuma, você entendeu? E eles ficam exatamente dando amparo e conselho e orientação jurídica de como essas instituições arrecadam dinheiro, de como elas, na verdade, também se enriquecem, de como elas também, na verdade, se defendem, e etc, etc, etc. Esses caras estão todos eles organizados na pauta. E isso que eu estou colocando a vocês aqui, sendo celebrado como também ratificado dentro da Assembleia do Senado Federal Brasileiro. Tá bom? Agora, qual o meu objetivo nessa denúncia? Bom, eu falei para vocês aqui, nós não temos intenção com esses conteúdos de levar esperança para você, de que nós estamos aqui no interesse de fazer uma reforma, ou uma nova reforma institucional, tá? Ou isso, confissional. Porque as escrituras precisam se cumprir, nós sabemos, tudo que está acontecendo é cumprimento profético. Vai acontecer, nós não queremos impedir. Só que existe uma preocupação aqui que eu entendo que ela é legítima, de gerar este número, né, de pessoas que se sintam indignadas, que levam informação, que levam conteúdo, esclarecimento, entendimento do que está acontecendo, senhores, porque a gente tem aí a ceifa das almas, a gente tem aí um prejuízo com almas aí, condenação de almas extremamente preocupante. E isso eu tenho entendimento que a gente pode diminuir, assumindo a frente, para poder dizer para esses membros que fazem parte ou estão associados nesse sistema político religioso ou nessas igrejas evangélicas, de quem são seus líderes, quem são suas igrejas, porque esses caras estão indo para cima do púlpito para dar lição política, para dar educação gestora, senhores. Enquanto o evangelho deveria ser pregado, isso está claro, está em evidência. Pátria, família, dinheiro, prosperidade, são pautas que, na verdade, estão fora do evangelho, fora do princípio, fora das normas que Jesus pediu para a igreja pregar. E a gente precisa entender isso, que não tem como salvar essas instituições, não há como fazer isso, parar de que elas sejam da ONU. Mas a gente pode, entendeu? Salvar essas almas que estão aí reféns desse discurso e também desses domínios. E é que eu espero de você, um pouco de colaboração, de que você leve essa informação, de que essas pessoas realmente comecem a buscar mais Jesus do que esses homens, do que essas instituições, que se voltem por verdadeiro evangelho antes que ele venha. Porque o prejuízo que eu estou aqui em defesa para fazer amenizar impactos é as almas. Agora o interesse de querer tirar as instituições da maçonaria, deixar de que ela governe templos e igrejas, isso é uma coisa impossível de acontecer, porque isso aqui é muito organizado, não dá. E é bíblico, vai acontecer, vai se cumprir. Eu espero que você levante essa voz, denuncie e nos ajude a divulgar. Espero no meu Senhor Jesus, amém, que no próximo vídeo eu traga alguma coisa mais ainda
importante para acrescentar essas denúncias que nós estamos aqui, na verdade, representando a você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos vocês, a gente segue. Maranata, Jesus está voltando.